Olá, amiguinhos! Alô, alô, turma de casa! Com o Daniel Azulay. Começamos hoje num clima mais infantil, porque hoje nós vamos falar de teatro para a infância e para a juventude. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu silenciar aqui o meu telefone, né? Porque senão sabe como é que é, né? Vai ficar chegando toda hora mensagem, são os cobradores. Graças a Deus, não. Tem cobrador, não. Aqui, tudo certinho, deixa eu mutar aqui, né? E aí, como é que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Beleza? Sexta-feira nós tivemos aquela live marota do Tertuliano e Anatécia, que foi muito bacana, muito legal. A gente gostou, né? A gente gostou bastante. Acredito que a galera que estava junto também, porque teve um comentário bacana. E a gente está feliz de estar encontrando vocês ainda aqui de maneira virtual. Mas nós estamos muito felizes. Então, como sempre, a gente começa, ó, chegou aqui a Jane. Boa noite, Jane. Chegou, Jane? Que bom que você está aí. É, ó, quem sabe um fã ligando? Fã e cobrador eu não tenho, né? O fã até gostaria, o cobrador deixei para lá. Daqui a pouco o pessoal está chegando aí devagarinho, como sempre, nossos amigos. E assim nós vamos tocando. Hoje nós vamos bater um papo hiper legal, né? Com dois caras de teatro, assim, que tem essa missão, né? De levar teatro. Ó, tá vendo o bicho aqui falando comigo? De levar teatro, né, para a molecadinha, levar teatro para os jovens, com uma experiência incrível também. Cleiton Cheveste, que além da Pandorga, CIA de teatro, eu espero estar falando o nome dele correto, né? Além da Pandorga, CIA de teatro, ele também é do CBTIGE, que é o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e a Juventude, que é uma instituição muito bacana, né? E também vou estar aqui com o Alexandre Scaldini, que é um cara aí que ele né, tem carteira assinada por várias companhias. O cara, não sei como é que ele faz isso, rapaz. Vou chamar aqui minha amiga Márcia Mazecan. Vamos lá. Fala aí, Márcia. Olá, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, galera. Hoje vai ser bem bacana, ó. Dois super meninos para falar pra gente de teatro infantil. Olá, amiguinho. Alô, dona de casa. Vamos lá, Reinaldo. Hoje é o Dia das Crianças aqui no Dramaturgos. Olha aí. Rogério Araújo está aqui com a gente, nosso parceiro também. Muito obrigado. Rogério, o Cabra que está aqui hoje, o Cabra vem daí de São Paulo, de Guarulhos. Teu vizinho aí, ó. Boa noite, Rogério. Boa noite também a Brenda. Brenda Villatoro. Obrigado por estar com a gente, Brenda. Bom, vamos começar, né, bater nosso papo. O pessoal que vai chegando, vai pegando depois assiste a live que vai ficar gravada aí do início. Só lembrando para a galera aí que tá chegando, a Jane falando Olá, contigo, Márcio. Johnny. Beijo, Johnny. Então, só para lembrar a galera que está chegando aí, que o Espaço Dramaturgos é um projeto de live realizado pela CIA da Capital, né, toda segunda-feira. Né, os vídeos, as nossas lives ficam disponibilizados aqui no Facebook e também no canal da CIA, no YouTube, CIA da Capital, Companhia Teatral. Beleza? E a gente pede sempre a galera para dar uma força nas nossas redes sociais, que curta nossas páginas, né? Que dê aquela moral. E aí, nosso canal lá no YouTube é um canal novo, é um canal recente, e que a gente está lá com alguns vídeos Tertuliana na Tessa, estamos com vídeos, as lives são colocadas lá também, com oficina sobre o conceito de teatro épico em Bertold Brecht, também está lá disponibilizada. Beleza? Deixa eu ver aqui quem mais chegou. O Rogério falou show, 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 show. Então vamos lá chamar esses caras para cá, Márcia? A gente. Vamos lá, chama aí, Reinaldo. Como eu sempre digo, teatro fechado, o que nos resta é falar de teatro. Então chega para cá, meu camarada Alexandre Scaldini e Cleiton Echeveste. É Echeveste mesmo? Ou Echeveste? Echeveste, é bem como se escreve. Echeveste. E aí, Alexandre, gente, tudo boa bem? noite. Olá, boa noite. Tá ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo?
Cleito está ouvindo bem? Márcia, ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Ainda não, Alexandre? Eu não estou ouvindo vocês. O que será? Vê aí no seu aparelho aí. Também eu estou falando, ele não está ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês, eu não sei o que está acontecendo. Talvez se comunicar pelo chat, sugerir que ele teste o volume. Pode ser o volume baixo do aparelho, né? Vou mandar aqui. Pessoal de casa, segura as pontas aí, vai embora não, Eu hein? vejo vocês bem, mas não escuto. Reinaldo, e se ele sair e voltar de novo? Também pensei nisso. Que já aconteceu comigo isso. Sair e voltar. Vamos ver se ele vai ver lá pelo chat. Enquanto a gente resolve esse probleminha aqui com o Alexandre, vamos aproveitar o Cleito aqui, né? Isso aí. Eu vou fazer isso, peraí. Já viu lá. Cleito, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que para a gente que é de teatro é sempre um prazer falar de teatro, não é nenhum sacrifício, mas você poderia estar vendo a novela nesse momento e você está aqui conosco, né? É bem melhor estar aqui, eu posso garantir. Em boa companhia. Então, Cleito, então, assim, obrigado pelo convite. Nada, eu quero te agradecer. Nós somos aqui, como eu te falei antes, nós somos uma companhia de teatro aqui de Rio das Ostras, mas internet, a gente tem um alcance muito grande, né, para todo mundo. A gente, de vez em quando, tem um pessoal aqui de Angola entrando com a gente. Deixa eu ver se o Alexandre está ouvindo agora. Está ouvindo agora, Alexandre? Agora eu estou ouvindo. Então, bem coisa de palhaço mesmo, muito né? Começou a palhaçada. E a gente tem, assim mesmo, a gente atrai, né? Então, o público, pessoal que assiste a gente e entra de outros países também, amigos dos Estados Unidos, em Angola, em Portugal, e sempre é bem legal a gente falar um pouco, a gente tenta fazer uma live, um programa que não seja para a nossa região somente, que seja geral, né? Porque é assim que o teatro deve ser tratado. A gente tem as nossas particularidades aqui em Rio das Ostras, né, que a gente se resolve com elas, mas vamos buscar nesse tema aí bem abrangente. Por exemplo, em Angola, a gente esteve lá, eu e Márcia fizemos uma intervenção teatral lá, muito pedagógica, porque foi para uma empresa, mas nas províncias angolanas, né? Trabalhamos com atores angolanos nesse segmento do teatro para a infância lá. Então, se alguém de lá estiver ligado com a gente, com certeza vai gostar de ouvir vocês. Chegou aqui também alguém, Uhu, Chá Scaldini, esse nome me é familiar, hein? Família presente aí. Então, vamos lá, Cleito, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, por favor. É sempre uma curiosidade como é que as pessoas chegam ao teatro, né? Assim, se veem artistas de teatro, o que desperta, né, para buscar essa carreira, buscar esse ambiente e se expressar através do teatro. Então, conta um pouquinho para a gente. Se quiser emendar, já falar um pouquinho da Pandorga, você já fala da Pandorga para a gente. A gente vai seguir, beleza? É muito interessante, sim, claro. É muito interessante você fazer essa pergunta, é muito pertinente, né? Porque nesse momento que a gente vive essa quarentena, esse isolamento, esse distanciamento social em função da pandemia do novo coronavírus, calhou de eu não estar agora no Rio de Janeiro, onde eu moro, já há quase 20 anos agora. Eu sou gaúcho, nascido no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, de onde eu saí aos 18 anos e fui fazer a minha formação em letras inicialmente, depois em artes cênicas em Porto Alegre, na Universidade Federal. Só que, nesse momento, eu estou aqui, na fronteira, né? Estou falando aqui quase do exterior, quase do Uruguai. E essa sua pergunta me permite, assim, fazer uma viagem no tempo, né? Mais do que eu já estou vivenciando aqui já nesse período de
5 meses, né, agora de quarentena, de pandemia. E o que eu me recordo, bom, o meu ingresso no teatro se deu pelos meios mais improváveis, porque dentro da minha família, do meu círculo, né, de amizades, enfim, o teatro e a arte nunca foram presentes. Claro, o cinema foi presente, a literatura foi se fazendo presente, a televisão sempre, né, a teledramaturgia sempre, mas o teatro, propriamente dito, como linguagem, ele começou a ser trazido através da escola primária, da escola pública, onde eu tive a sorte de ter, especialmente uma professora da área de artes, que não era da área de teatro, era da área de artes plásticas, né, mas que tinha sensibilidade de nos proporcionar brincadeiras, jogos, jogando com o teatro, brincando com o teatro, com essa possibilidade, né, da presença viva, da palavra, do corpo em ação, e também através da escola eu cheguei a memória mais remota que eu tenho, né, de assistir um espetáculo aqui na minha cidade mesmo, e isso é muito marcante, porque eu tenho imagens muito claras desse espetáculo. Era um espetáculo histórico, que tinha um certo caráter didático, né? Falava sobre um evento específico da história do Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Farroupilha, mas o que mais me impactou naquele espetáculo e que continua me chamando a atenção até hoje, nos espetáculos que eu assisto, especialmente aqueles espetáculos, né, com um elenco mais numeroso, ou que envolvem música e dança, como era o caso daquele espetáculo, que é a força do conjunto. E eu acho que aí é que reside a força do teatro, que é o coletivo. A gente está aqui falando de companhia, né? Companhia da Capital, a gente fala da Pandora, a gente fala da Artesanal, são os nossos lugares de existência e de resistência nesse momento, né? Eu, posteriormente, assim, a essa experiência, né, de criança e de adolescente, eu acabei me direcionando para o teatro amador, o único grupo de teatro que existia na minha cidade, e a partir daí, desde os 16 anos, eu hoje estou com 49 anos, eu nunca me afastei do teatro. E eu que comecei como ator, fui fazer a minha formação, como eu disse, na Universidade Federal, em Porto Alegre, me formei em artes cênicas, como ator, mas, posteriormente, na busca de outros espaços, e a gente sabe, né, que a gente está sempre buscando, né, a gente não tem um lugar de... não chega a ser nunca, eu acho, né, pelo menos no Brasil, mas eu acho que isso é muito característico nas nossas carreiras, na nossa área artística, né, a gente nunca chega àquele platô, né, de dizer aqui estou e aqui eu estou estável, faço só o que eu quero, né, nas condições ideais. A gente sabe que a gente está muito longe disso, especialmente no Brasil, especialmente nesse Brasil que a gente vive hoje em dia. E, então, a minha trajetória acabou me levando sempre por esse caminho, né, da busca do coletivo, da busca do grupo, da busca da companhia, do trabalho em conjunto. Isso se deu desde o início, na minha formação acadêmica ainda, já formando ali um grupo, começando experimentações que a universidade não nos dava, dentro do teatro para infância e juventude, né? Os primeiros espetáculos profissionais foram espetáculos para infância e juventude, já em Porto Alegre, e também essa busca de que maneira que eu posso colaborar com esse fenômeno, né? Então eu fui logo entendendo que talvez o meu espaço não fosse necessariamente estar sobre o palco, né, como ator, mas que eu poderia ocupar também outros espaços. Isso é de uma riqueza muito grande, né? Porque a gente sabe que dentro do teatro a gente é pau para toda obra, né? Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em companhia, a gente está ali, a gente precisa estar disponível, né? E isso nunca me faltou, essa disponibilidade. Eu fui me experimentando na produção, eu fui me experimentando na direção, eu fui me experimentando na dramaturgia, que são hoje as minhas áreas de atuação preferenciais. E preferenciais no sentido de é o que mais eu faço, na verdade, né? O trabalho de ator ele ficou um pouquinho de lado, tá um pouquinho no bastidor, o meu ator, mas segue ali presente, segue muito atento, especialmente porque essa trajetória, né, como ator durante bastante tempo, ela vem me dando
tem me dado esse olhar para o evento teatral como um evento que se dá a partir da presença daquelas pessoas que estão realizando ali o espetáculo ao vivo, ou agora online, enfim, mas presencialmente ou virtualmente, mas estão ali dando, né, seu corpo, sua voz, estão ali se transformando naquela persona que um dramaturgo, ou uma equipe, ou um diretor, enfim, foram ali elaborando, mas quem faz essa linha de frente mesmo a gente sabe, o ator, e eu acho que o ator sim, o centro da nossa arte. Mas a gente não pode pensar nunca no ator como essa figura endeusada, né? A gente vive muito disso, né, na nossa sociedade capitalista, mercantilista e utilitarista, de colocar, né, como um produto ali na frente, né? Eu acho que o teatro nos dá essa dimensão tão humana, né, que é o encontro que o evento teatral nos permite ter, do quanto ele pode ser transformador, né? E aí é a mágica, né, que se dá, porque isso para o ator que está em cena, para o profissional que está na coxia, para o profissional que está na cabine, para o espectador, para todo mundo que vivencia esse fenômeno. Isso é mágico, né? Não preciso explicar isso para vocês, a gente sabe como esse efeito ele é contagioso, né? E desde então, né, aí se vão, já perdi a conta, né, acho que 30 anos, e cada vez mais dedicado ao teatro para a infância e juventude, né, em função da minha chegada ao CBTIGE, em 2007, né, primeiro como associado, participando da Mostra Sesc CBTIGE com meu espetáculo Menino que eu Brincava de Ser, que também é um espetáculo de repertório, que segue aí rodando nisso, me identifico muito também com a companhia artesanal, que eu admiro e respeito muito, que é esse trabalho de manutenção, né? Levantar um espetáculo, gente, é uma coisa tão elaborada, tão complexa, né? Difícil mesmo, né? Financeiramente, em todos os sentidos, né? Um investimento tão grande. Eu acho que a gente tem que levar isso para a vida sempre que for possível, né? Mas, gente, eu acho que... Não sei se me estendi demais aí, desculpem. Não, legal de ouvir, Caio, isso é porque a gente se vê inserido na sua fala, sabe? É muito assim, a CIA da Capital é uma companhia familiar. Sou eu, a Márcia, minha esposa, meu filho na sonoplastia desde que ele tinha 8 anos de idade, se eu não me engano, 8 anos de idade fazendo sonoplastia, aí algumas pessoas passaram, mas essa coisa do repertório, né? A gente tem um espetáculo, O Buraco, que a primeira, ela estreou em 2002, e a gente muda a toa e ele continua. A gente tem o Margarida Espantalho, que é um espetáculo infantil bem didático mesmo, ainda aquele teatro infantil para a infância com cara de velhinho lá atrás, mas que quando a gente pensa em parar, os educadores, porque foi feito para isso mesmo, para ir às escolas. Tem 24 anos do espetáculo, cara. 24 anos. Né? E quando você fala também essa questão do coletivo, a gente se conheceu no festival de teatro, né? Eu conheci o Alexandre, ele também em um coletivo que o Pulo, né? A companhia Pulo. E, cara, assim, eu fico no festival, às vezes como jurado, às vezes plateia, às vezes indo participar, concorrer, alguma coisa. O que me chama muita atenção é esses encontros. Como quando você vê um grupo em cena, uma companhia em cena que eles realmente se encontraram. Não é um ajuntamento, é uma companhia. Né? Eles se encontraram. Aí você vê as coisas se encaixando. E é assim, para a gente que é do ramo, eu acho que a plateia, eu acredito que tem uma outra emoção. Mas me emociona muito perceber esse encontro de pessoas afins, que trabalham seus talentos, que se dispõem a estar ali com outros, né? Embora exercendo uma atividade que depende muito do individual, mas colaborando para um resultado coletivo. Cara, o teatro é lindo, é lindo, é lindo. Parece até que eu sou de teatro quando eu falo assim, eu fico emocionado. É muito bom. Alexandre, vamos lá, vou passar a bola do mesmo jeito que a gente quer saber um pouquinho da sua carreira.
Você já alçou voos por aí, já andou pra caramba, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Com muito prazer. Primeiro, eu quero agradecer muito aqui o convite para essa live. Estou muito feliz, estou em casa aqui. E é muito bom você conversar sobre teatro, né? Conversar sobre essa paixão em comum que temos, né? Eu vejo esse brilho no olho que você tem quando você fala e essa chama, assim, que só enfim, quem vive de corpo, alma e coração consegue entender a coisa, né? O meu envolvimento com o teatro começou ao mesmo tempo que parece que tem muito, muito tempo, não tem tanto tempo assim. Eu, até os meus 21 anos de idade, nunca tinha feito nenhuma oficina de teatro, né? Isso é muito curioso, porque quando eu leio, por exemplo, uma história de um Eugênio Barba, e ele também tinha essa coisa em comum, eu penso nessa conexão, assim, que a gente vai encontrando em histórias, né? Porque eu, com 21 anos de idade, eu nunca tinha feito nenhuma oficina de teatro, assim. Embora eu gostasse da arte do teatro, assim, né? E eu lembro de uma vez que eu fui na biblioteca, eu morava em Macaé na época. Aí eu fui na biblioteca municipal, assim. Aí alguma coisa me chamou para ver o que tinha nos andares de cima, assim, né? Ali passando a biblioteca. Aí eu falei, curioso, né? Vou subir. Aí eu subi, aí eu dei de cara com um letreiro enorme da Emarte, né? A escola de artes lá de Macaé. Aí eu cheguei e perguntei, a primeira coisa que eu perguntei ali foi, vocês têm aulas de teatro aqui? Aí falou assim, temos e tá com a matrícula aberta e a matrícula vai encerrar amanhã. Eu falei assim, opa, que coisa, né? Então vamos lá. Aí eu perguntei se eu podia me inscrever e me inscrevi. E a partir do primeiro dia de aula que eu fiz na minha vida, eu acho que eu tive essa transformação muito louca, assim, achar esse lugar do reconhecimento, assim, da tua essência mesmo, assim, eu acho uma coisa muito engraçada, porque assim que eu pisei e fiz minha primeira aula, eu falei assim, eu quero fazer isso para sempre, sabe? E foi assim que minha história com o teatro começou, assim, cara. E aí eu desenvolvi, assim, uma fome muito grande pelo teatro, assim, e uma paixão, que essa paixão ela se conserva em diferentes níveis, é claro, hoje em dia, né? Eu não tenho mais aquele desespero inicial, mas eu tenho o brilho no olho do contato, assim, é muito bom, é muito bom. E eu lembro que eu me inscrevi, fiz um ano, e eu me inscrevi também lá na Rinha das Artes, né, que é outro centro cultural de Macaé. Fiz paralelo também, esse curso que era um curso livre, e no final do ano eu falei, eu vou tentar o curso técnico. Aí eu fui, consegui fazer a prova, passei, e a partir de então foi estudo atrás de estudo, atrás de estudo. Eu acho que eu abracei o teatro com tanto amor que eu, com 25 anos de idade, 4 anos depois da minha primeira aula de teatro, eu já estava rodando o Brasil com teatro, assim, né? É uma história muito muito intensa e muito profunda, assim. Eu acho que quando você descobre a tua potência, talvez, enquanto ser humano, e não potência que eu digo como, né? Olha que artista, não, mas é uma potência, assim, que é de você se sentir em casa enquanto você tá fazendo, e você encontra de alguma maneira os teus alinhamentos, né? Você para de separar alguns aspectos da sua vida e você compreende que o teatro é uma prática, não só um ofício, né? Como foi dito, é um ofício que é uma luta mesmo, né? É uma luta que a gente sabe como é que é essa luta, mas ele também é um caminho de descobertas interiores, assim, sabe? Que, de fato, se você vive com o coração aberto, você vai se tornando um ser humano melhor à medida com que você vai praticando, vai encontrando pessoas, vai tendo as suas vivências e as suas experiências. E a minha história é muito intensa com o teatro, assim, né? Porque eu tô com 30 anos agora e eu fui emendando um trabalho atrás do outro. Eu acho que quando eu comecei a
a adentrar os caminhos do teatro, eu acho que o meu coração abriu dessa maneira, que foi atraindo todos os caminhos, todas as pessoas certas, e sempre muito dedicado aos estudos, sempre muito dedicado a essa nobre arte maravilhosa. E é isso. Eu lembro que eu morava em Rio das Ostras, e eu sempre ansiava muito por um trabalho de coletivo, né? Eu também tenho essa pegada do coletivo, eu gosto muito de trabalhar em companhia, repertório, é isso que não sei, eu acho que me preenche mesmo, assim, sabe? De tá com pessoas que vibram um objetivo comum, né? A gente chama de comunidade, né? Comum unidade, essa unidade que nos une e que faz com que 1 mais 1 seja igual a 3, por exemplo, né? Porque você tem essa egrégora energética maravilhosa. E é isso. Eu morava em Rio das Ostras, aí eu soube uma grande amiga, a Ive, não sei se ela está assistindo aí, ela marcou lá no Facebook que tinha uma companhia vindo da França que estava abrindo uma oficina, seleção para enfim, para fazer o teu elenco aqui no Brasil. E foi aí que tudo começou. Eu saí de Rio das Ostras, fui para o Rio fazer, não conhecia nada do Rio, não conhecia ninguém no Rio. Cheguei super de paraquedas, caí lá, assim, naqueles perdidíssimo, assim, né? Não sabia para onde ir, qual ônibus pegava, mas eu cheguei lá, fiz a oficina e estamos aí até hoje, trabalhando firme, forte. E é isso. Eu acho que é uma história com muitos detalhes mas segue nesse fluxo maravilhoso, assim, porque foi a partir desse ponto que tudo foi se revelando, né? Essa oportunidade de, com uma companhia, você conhecer, sei lá, já passamos por 20 estados aqui do Brasil, sabe? Não sei quantas cidades, e rodando, aprendendo, trabalhando, em contato com as pessoas. E é meio que isso o meu começo no teatro. Ouvindo vocês, aí eu acredito ainda mais que não somos nós que escolhemos o teatro, né? Acho que o teatro nos escolhe. Tem uma galera que chegou aqui, ó, a Rei do Pastel, parceiro nosso aí sempre. Boa noite, Dila, boa noite, Reinaldo. O Igor, nosso amigão também. Igor esteve aqui conversando sobre teatro de grupo, exatamente isso que a gente está falando. O Igor esteve aqui, ele e a Rafaela Margarido, lá da Amazonas, né, da Companhia Trilhares. O Igor é dos Jovens Atores do Brasil, do Quatro Artes, né, esteve falando aqui com a gente. Tem mais representantes aqui de teatro de grupo, a Luciana Gomin, do Grupo Teca, lá de Salvador. Obrigado, Luciana, por estar com a gente. Valeu mesmo. Lúcia Reis, nossa figurinista, cenógrafa e aderecista. O Alexandre também conhece Lúcia Reis, né? Alexandre já foi espetado pelos alfinetes da Lúcia Reis. Também Jairo Oliveira, vamos que vamos. Noite boa a todos. Para você também, Jairo. Esse rapaz é um rapaz muito sério, muito equilibrado. Boa noite, Jairo. E a Jane foi, Alexandre, foi amor à primeira vista no teatro. É isso aí, né? Ou se apaixona ou rala peito, meu irmão, ou vaza. Ó, Jairo já falou que chegou para trás. Chegou ainda não, Jairo. Chegou ainda não. Márcia Clã, a gente está ouvindo eles falar aqui, nós somos, eu e Márcia somos os vovozinhos aqui, né, Márcia? Pois é, eu estou vendo esses meninos falar assim, estou me deliciando com o que estou ouvindo deles. Apesar que o Cleito também, eu sou novo, né, Cleito? Você também contou aí pra gente, no Sul. Sim. Eu e a Márcia, a gente veio uma história, nossa carreira, ela caminhou junto, né? Além do nosso relacionamento, a carreira, eu não sei se a carreira sustentou o relacionamento ou se o relacionamento sustentou a carreira. Ainda não sei. Mas a gente vem numa história, e assim como o Cleito deve ter essa vivência, né, com o teatro, não sei se você disse que o seu primeiro trabalho foi para a infância, já foi o primeiro trabalho profissional de teatro para a infância. Eu lembro que quando assim que eu me formei, eu falei o seguinte: eu só vou fazer teatro infantil, que era como a gente chamava, o teatro infantil,
não vou fazer o teatro adulto porque eu quero preencher meu horário com outras coisas. Bobo eu, que acreditei nisso por algum tempo. E aí a companhia que a gente tinha acabado de formar teve um problema com um ator que se retirou, faltando 2 dias para a estreia de um novo trabalho. E aí eu fui substituir. E aí, meu irmão, não parei mais, nem infantil, nem adulto, mergulhado no teatro. Mas a gente vê a transformação, como eu falei que o nosso espetáculo, esse que está há 24 anos, ele tem uma cara de um espetáculo mais antigo, porque ele foi pensado para estar num ambiente educacional, esteticamente também, uma estética. A gente vê que público muda, a vida muda, né? E aí a gente tem que começar a adaptar e se reinventar, e as nossas pesquisas não podem parar. Aí eu estava até conversando com a Márcia, né, Márcia? Você estava falando sobre isso. Você ia formular, fazer uma pergunta para ele sobre. Não era essa relação da mudança do. Isso. Eu queria que o Cleiton falasse para a gente, depois o Alexandre, quais as mudanças mais significativas que vocês encontraram no teatro infantil nos últimos anos? Como que foi isso para vocês? E também no público, né? Eu acho legal também, se o público. Essas mudanças foi em função do público, né? Sei. A gente tem a nossa percepção, lógico, mas eu vou aproveitar aqui também para estar sugando de vocês aí para repensar nossas coisas também. A gente pode abordar essa pergunta interessante, né, Márcia, por vários ângulos. Eu diria que a gente não pode dissociar esse período em que eu me formei, em que eu me aproximei do teatro e que eu acabei me dedicando, né, quase que prioritariamente ao teatro para a infância e juventude, com esse período político que nós temos vivido ou vínhamos vivendo. A gente está para ver ainda qual é o desenrolar dessa história, né, ao longo desse período de redemocratização, né? Então, eu acho que nós viemos tendo nesse período um processo grande de abertura, relacionado não só à questão política, à questão institucional, à questão educacional, à questão social, à questão dos costumes também. Então, um ponto que eu acho fundamental e que para mim, assim, um eixo de pesquisa primordial na Pandorga, que é a questão do que vinha se chamando de temas tabu no teatro para a infância e juventude, e que ultimamente vem se usando uma outra terminologia, né, que é os temas urgentes no teatro para a infância e juventude. Eu acho que um ponto fundamental e talvez nesse sentido, né, que eu não conheço esse espetáculo da companhia da capital que o Reinaldo fala, mas talvez seja nesse sentido, Reinaldo, que você fala que o espetáculo talvez seja um pouco antigo, né, eu acho que foi essa palavra que você usou. Porque a gente veio construindo uma outra perspectiva do teatro para a infância e juventude, ou dos teatros para as infâncias e as juventudes, né, considerando que a gente veio ampliando esse olhar para especificidades da infância e especificidade das infâncias, né, considerando que até 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, se a gente falasse em teatro para bebês no Brasil, talvez a gente estivesse falando de um bicho de 7 cabeças, que ninguém saberia o que é, né? Talvez não existisse, ou se existisse, era uma coisa extremamente localizada. E esse é um espaço, né, da arte cênica hoje em dia, que está aí em franca expansão, com excelentes grupos, com excelentes coletivos, com excelentes pesquisas sendo feitas, inclusive dentro da academia. Então, esse é só um exemplo do quanto a gente veio aprofundando o nosso olhar para essas crianças, né? Esse entendimento da criança, que eu acho que a própria educação, a pedagogia, veio nos ajudando, né? A psicologia vieram nos ajudando a entender e a investigar com um pouco mais de generosidade, com um olhar mais aberto, um olhar menos preconceituoso, um olhar menos impositivo, menos de cima para baixo, mas olhando a criança como um ser capaz, um ser cheio de possibilidades, e que pode, justamente no teatro, através do teatro, como espectador, né, como pessoa, né, cidadão que ali se experimenta através de uma linguagem artística também, encontrar
né, isso que o Alexandre falou lindamente sobre a questão do seu espaço, do seu lugar de potência, né? E aí eu acho que o teatro tem um papel fundamental, né? A nossa chamada aqui me parece que é essa, né? A importância do teatro para a infância e a juventude, que é justamente isso. O teatro foi para mim, me parece muito também para o Alexandre, que é esse espaço de abrir a cabeça, né? O teatro, para mim, foi um grande abridor de cabeça, um grande derrubador de muros, um grande criador de perspectivas, abriu janelas, abriu portas, através de uma educação sempre calcada no ensino público, né? Na minha formação toda, ensino fundamental, ensino médio, superior, sempre em escola pública, e através do teatro é que eu posso me dizer hoje uma pessoa com algum senso crítico, com alguma consciência do lugar que eu ocupo, o que eu posso, né? Por onde que eu posso colaborar nisso tudo que está aí. Agora, voltando talvez né, fiz uma volta, voltando agora à pergunta da Márcia, né, sobre o formou nesse período, né, no teatro para a infância. Eu acho que é justamente isso, é o entendimento de que a infância, as infâncias são múltiplas, né, as juventudes são múltiplas, e eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano comemora 30 anos, a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que também tem aí cerca de 32 anos da sua assinatura, vieram corroborar essa percepção do espaço que a criança deve ter, a criança precisa ter e que a criança merece ter. Estou falando de criança, mas estou falando de crianças, adolescentes, jovens, enfim. Porque até pouco tempo, né, a infância é um conceito muito recente, né? Então a gente acaba ainda percebendo, né, infelizmente, eu acho que esse é um espaço de batalha muito grande nosso, que é de reconhecimento da função social, a função pedagógica que o teatro tem, né? Não estou falando nem no sentido didático, mas no sentido pedagógico mesmo, né? De tudo isso que eu falei, né? De transformar uma visão de mundo ou de permitir que o jovem, que a criança percebam que existe algo além, que existe algo mais, né? Que permita, nesse momento, por exemplo, as crianças que estão confinadas, boa parte delas, outra parte a gente sabe que infelizmente não tem condições de cumprir a quarentena recomendada pela OMS, mas que possa perceber que o mundo ele pode oferecer, ele deve oferecer, eu acho que esse é um desafio grande do Teatro para a Infância e Juventude também, que é oferecer uma perspectiva de esperança para a criança. E objetivamente, nesse momento, eu acho que é algo a que a gente precisa se agarrar muito, até porque a gente precisa encontrar isso para alimentar a nossa própria, né? Nossa criança, a nossa perspectiva de vida mesmo. Acho que a gente está sendo confrontados nesse momento da pandemia exatamente com essa questão, né? O que nos traz esperança de que isso vai passar? O teatro, para a gente, eu acho que concordo plenamente com o que o Alexandre falou, o teatro é o nosso caminho. O teatro é o lugar, eu acho que onde a gente consegue ter esse encontro, esse espaço, e cada vez mais eu acho que a gente vem conseguindo. Se nesse momento a gente vive uma interrupção dramática do nosso curso histórico, né, como país, em função do governo federal desastroso, criminoso que nós temos, a gente não pode esquecer que tudo passa. Isso também vai passar. Eu acho que esse sentido a gente precisa manter fortemente. Desculpa se eu me estendi, gente. Não sei se eu respondi a pergunta da Márcia, mas fui aí por outros caminhos também. Enfim, a gente né? A gente não pode esquecer, né, a nossa função social. A gente tem uma função social. O teatro não é mero entretenimento. A gente vive num país não vou dizer terceiro mundo. A gente vive num país em desenvolvimento, cheio de potencialidades, mas cheio de pressões contrárias também. Eu acho muito legal, porque quando se fala assim, mudança, geralmente assim, mudanças... olhando agora como companhia, aqui na cidade mesmo a gente tem alguns coletivos que saíram da escola, nós temos uma escola técnica aqui de formação de artes cênicas e tal. Então, alguns desses coletivos foram fundados por alunos, o que é muito saudável. Eu acho que esse lugar da formação de grupo ele é fantástico para o desenvolvimento
do teatro, né, no nosso lugar. Então, assim, também é legal atentar que essa mudança que você explanou tão bem, okay, não é uma questão de estética, né? Porque muitas vezes a gente fala em mudança e você pensa uma mudança estética. E aí eu já puxo aqui para o Alexandre, aproveitando a pergunta da Márcia, sobre isso, Alexandre, você está trabalhando com companhia que imprime uma estética, que inclusive assim, a história do teatro infantil no Brasil, né, que a gente sabe que ele não era tratado como teatro infantil, ele vem com bonecos de forma para didática, né, mesmo para se imprimir uma didática. A gente está falando aí com o teatro infantil, que é cerca de 70 anos, né? Com essa terminologia teatro infantil. E você, Alexandre, trabalha com esses recursos estéticos, mas também são recursos pedagógicos também, né? Da forma que o Cleito falou. E como é que é isso? Como é que você percebe essa... ainda que utilizando esses recursos que são tão significativos e simbólicos no teatro, né? Esse conteúdo que o Alexandre, que o Cleito fala, essa mudança de conteúdo, de olhar, né, para a sociedade, você vê isso nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, mesmo utilizando esses recursos mais familiar do teatro? Com certeza, com certeza. Uma coisa que a Artesanal me trouxe, até mesmo pelas palavras do nosso diretor, né, que é o Henrique Gonçalves, ele fala assim, a Artesanal faz teatro também para crianças, né? Porque isso foi uma resposta a uma pergunta que eu fiz sobre o próprio teatro infantil, teatro para crianças, né? Ele falou assim, poxa, Lê, a gente faz teatro também para crianças, justamente porque por esse espaço de transformação social, né, essa ferramenta maravilhosa, né, que é o teatro, como o Cleiton trouxe, eu concordo, nossa, é muito bom você ouvir e se identificando, falava assim, nossa, que legal. Essa grande ferramenta de transformação social, né, então o teatro também para criança é muito nesse sentido, assim, porque a gente vê muito em alguns teatros infantis que o pai ou a mãe eles cumprem como se fosse apenas o levar a criança até o teatro e muitas vezes, sei lá, se incomodam, assim, sabe? Parece que a vontade da criança, muitas vezes é a criança que leva os pais ao teatro, né? E isso já é uma grande coisa também, né? Que a gente pode refletir. Mas esse lugar do teatro também para crianças é esse lugar compartilhado, né? Onde é um lugar que, de fato, você acessa caminhos de transformação também para pais, mães e responsáveis, né? Porque é isso, você apresenta de uma maneira lúdica, você apresenta de uma maneira que, de fato, torna-se subjetiva. E você vê que as crianças, muitas vezes, elas têm uma percepção do espetáculo muito mais rica, digamos assim, do que os próprios adultos, né? Porque um dos trabalhos, um dos objetivos da Artesanal, assim, pelo menos nesse espetáculo, esse último, né, o que chama Tatá o Travesseiro, é nunca entregar nada mastigado para a criança, né? É justamente trabalhar esse lugar da subjetividade, da imaginação. E é muito rico o retorno que elas dão sobre esse lugar, né? Porque o teatro de bonecos ele é muito mágico nesse sentido, né? Porque eu acredito que os bonecos alcançam onde o ator talvez ele não consiga alcançar, né? Apesar dele ser manipulado pelo ator, tal, mas ele leva até mesmo por uma questão cultural a algo muito sagrado, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente possa trazer no nosso inconsciente, mas esse lugar das imagens, esse lugar do som, esse lugar das sensações, esse lugar, enfim, que parece que você está vendo um sonho diante de você, isso é de uma riqueza muito
incrível, né? E por isso que não é só para crianças, né? É também para crianças, porque os pais também precisam dessa ferramenta, eu acredito, isso no meu ponto de ver, como transformação mesmo, porque onde há paz, há cultura, né? E onde há cultura, há paz. Eu acho que é muito importante a gente estar nesse lugar onde a gente proporcione boas experiências, onde a gente proporcione boas transformações, novas possibilidades de mundo, né? Novas oportunidades além cotidianas, assim, para você sonhar, para você aprender, para você enfim, encontrar caminhos de coisas que te pertençam bem internamente, né? Eu vejo as crianças, elas têm um poder maravilhoso de acessar coisas que os adultos não têm, porque ainda não tem os entraves mentais, ainda não tem os julgamentos, ainda não tem uma porção de coisas que a gente vai desenvolvendo ao decorrer da vida e acaba, enfim, sendo muito nocivo para nós a longo tempo, ao passar do tempo. Então, o teatro, ele tem esse poder de você acessar também através de uma estética, né? Acessar também através de uma linguagem, acessar caminhos que, enfim, de fato sejam transformadores, assim, em todos os níveis, todos os níveis. E é importantíssimo, né? Imagina, é importantíssimo você ter contato com coisas assim, né? Porque o teatro infantil muitas vezes caiu nesse lugar, né? Assim, eu vejo, infelizmente, alguns espetáculos infantis que tem essa pegada que é mais comercial, né? Que é mais, né? Que pega para esse público para, enfim, para ganhar mais dinheiro, necessariamente, não tão preocupado necessariamente com uma linguagem, com algo tão subjetivo ou tão profundo, né? Que é algo mais comercial, que os pais levam as crianças e ficam no celular enquanto o espetáculo acontece, aí a criança fica lá pulando, e beleza, é válido, sabe? Eu acho que é válido, eu acho que as pessoas trilham os caminhos que elas decidem trilhar e tá tudo bem, mas acessar essa cura, talvez a gente flua essa cura através da arte, porque talvez a gente tenha sido curado através dela, né? Talvez o que a gente proporcione em termos de trabalho seja esse acesso transcendental que a arte pode trazer, né? Essa comunicação com algo metafísico, né? Para além do que você vê, mas para aquilo que você sente. Às vezes você não consegue nem processar mentalmente o que você está sentindo, mas você está ali diante de um espetáculo que te fez transformar, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu vim, só para não me estender muito também, eu vim de uma sequência de trabalhos infantis, assim, né? Também para crianças. e foi de um desenvolver muito natural. Foi um ligado no outro, é aquela coisa de você dar o passo e o universo dá o caminho sincero mesmo, assim. E você vai trilhando e você vai encontrando esses caminhos. E é muito lindo, assim. Eu tive a oportunidade de estar com um espetáculo em 2018 no SESI da Avenida Paulista, chamado Que Monstro Te Mordeu, né? Que é um espetáculo que falava muito sobre esse lugar do preconceito, de aceitar as diferenças, né? E é um espetáculo maravilhoso e que ficou em cartaz de quinta a domingo. E, assim, por 6 meses, assim, foi uma longuíssima temporada lá. E quintas e sextas eram só para as crianças. E era impressionante como é que era essa energia, né, esse lugar que o teatro ele traz, né, que na verdade é essa troca direta, ao vivo, né, sem uma tela te separando, né, uma reação, as crianças gritando, as crianças aplaudindo, as crianças cantando, batendo palma junto. E depois você, quando acendia aquela luz no final, que você olhava aqueles pequeninos e pequeninas, você via que uma mágica tinha acontecido, né? Você via que algo de fato tinha acontecido e tinha tocado. E isso é muito fundamental, assim. Bom, falei pra caramba. Mas não tem como não falar, né, cara? Assim, Não tem.
Deixa eu dar só um alô aqui, pessoal. A Ive Tinoco, acho que foi a Ive que você falou, né? Ive Tinoco está aqui com a gente, ó. Obrigado, Ive. Jorge Brasil também chegou. Carlos Caldini, o cara obrigou a família toda a assistir hoje, o cara é fogo. Galco Oliveira está aqui com a gente também, boa noite, Galco. O Dom Robert, lá de Niterói, está sempre com a gente, obrigado. Então, passou aí para dar uma boa noite. O Jorge Brasil faz um comentário aqui, ó. A criança consegue fazer a interpretação investigativa capaz de perceber o que será proposto antes da definição de cada situação. Né? Eu acho que é pela imaginação mesmo, é essa liberdade que o Alexandre falou, né, de não ter a margem. E uma coisa muito bacana que você falou, Alexandre, foi de que a gente consegue curar esse lugar da cura, porque nós fomos curados por isso. Né? E isso é fantástico. Eu sei o que o teatro fez na minha vida, representou a minha vida, a Crítica Márcia também, e não tem como a gente negar essa cura. Eu tenho um filho que hoje está fez 15, Márcia. Fez 15, né? Dia dos Pais foi ontem, que vejo. Fez 15 anos e assiste teatro, né? Desde que praticamente nasceu. Né? E ele assistiu, inclusive, Pandorga lá com Cabeça de Vento. Né? E assim, cara, a gente percebe a construção desse ser humano, desse cidadão, influenciado também pelo teatro, pelas artes, né? Tanto na leitura, quanto na criticidade, na reflexão. Essa é a importância do teatro mesmo. Márcia, tem mais alguma pergunta aí, os nossos convidados? Que eu estou curtindo ouvir eles falar. Microfone. Eu fiquei meio curiosa. Alexandre, você trabalha assim com palhaçaria, com boneco para criança, e hoje a criança está muito tecnológica, né? E como é que essa coisa dos personagens, das histórias, continua encantando hoje em dia? Continua, com certeza. Eu acho que é isso. Quando você proporciona esse campo, assim, digamos que... porque é um campo de abertura, né? Eu acho que o teatro, ele é uma dessas artes capazes de você... É um ritual, né? Você abre um campo ali de abertura e de troca sincera, né? E quando você está aberto às crianças, de alguma maneira elas se abrem a você, né? Eu acho que a criança, quando você cria uma tela onde você, digamos, atua para trás dessa tela, a criança, ela sente esse bloqueio dessa, digamos assim, que você acaba criando, que não é essa abertura a ela também. Porque eu vejo muitas vezes, assim, algumas pessoas trilharem um trabalho com as crianças e, de alguma maneira, se sentirem incomodadas com a reação que as crianças, muitas vezes, tão espontâneas, elas podem causar, né? Que eu acho que é um lugar, assim, do teatro silencioso, né? Que é o lugar do teatro onde... beleza, que esse silêncio, ele acontece muitas vezes, né? Em momentos de suspensão, assim. Mas, de uma maneira geral, para você encontrar esses caminhos de acesso à criança, não só a criança, mas o público de uma maneira geral, né? É justamente você ter essa abertura de troca sincera, sabe? De você estar ali, de você se interessar por ela também, né? Porque o trabalho, principalmente com a palhaçaria, eu vejo muito isso. Eu tenho um duo com a minha companheira que a gente escolheu estar na rua. A gente escolheu que o nosso duo fosse de palhaçaria de rua. Então, a gente tem o nosso cirquinho Mambembe, e a gente chega na praça, monta ali o nosso circo, e ali a gente toca uma música, e a galera vai chegando, e a gente, com o passar do tempo, a gente via assim, que as crianças, elas sempre foram muito presentes, né? Elas sempre, de vez em quando a gente brinca, que tem uma criança que levanta e aponta o dedo e fala alguma coisa, aí a gente olha para ela e fala, senhoras e senhores, esse é o nosso diretor, né? A gente vai fazer direitinho, tá? Pode deixar. E a criança já se sente o máximo, né? Já senta, já fica feliz. E, enfim, você vai cativando de uma maneira que só o momento presente
mencionar isso, né? O teatro, ele entra nesse lugar sagrado por causa do presente, né? De você acessar o teu corpo dilatado ali, compartilhando e recebendo, compartilhando e recebendo, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, né? E uma coisa que eu aprendi com estando na rua com a minha companheira, que está assistindo a live cômodo aqui, é que assim, a gente escolheu estar na rua por ideologia, né? Porque a gente acredita muito nessa arte generosa e nessa arte popular, essa arte acessível a todos, a todas, a todes, né? Essa arte que, quando você abre uma roda na rua de palhaço, o morador de rua assiste junto com o moço que está ali de terno e gravata saindo do trabalho, e todos riem da mesma maneira e comungam de algo em comum por um tempo, né? Mesmo que seja por alguns minutos. Isso para a gente sempre foi uma busca, né? Faz parte desse processo de cura e de união que a gente procura enquanto artista, né? Acessar. E a gente começou a despertar um olhar também para a criança interior, né? Para a criança interior. Então, os nossos números no circo acabaram trilhando um caminho que foi muito para os adultos também, né? Porque os nossos números, quem participa, na maioria das vezes, são os adultos. E a gente quis fazer isso de modo que os adultos, sei lá, caíssem de bunda no chão, ali no meio do picadeiro, sabe? A gente tem um número chamado Atirador de Facas, que em algum momento eu jogo umas facas invisíveis e explode balões de verdade, assim, aí a gente chama um convidado para jogar, e o convidado vai e mata a Chichen Itza, né? E cria aquele clima que o convidado fica ali, meu Deus do céu, sem saber onde meter a cara. Mas é isso, eu acho que são essas sutilezas da gente aprender a lidar com os fracassos, né? Da gente saber que tá tudo bem a gente fracassar, sabe? Tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente sorrir, sabe? Da gente rir da nossa própria queda de bunda no chão ali, levantar, limpar. E eu acho que são processos de cura dessa criança interior, né? Dessa criança que vive dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente tenta, sei lá, não sei se a gente tenta ou inconscientemente a gente acaba dando uma sufocadinha ali, porque a vida adulta cobra muita coisa, mas de uma maneira geral, é muito legal a gente refletir também de qual criança a gente está falando. As crianças, elas são muito sinceras, né? São muito sensíveis, são muito espontâneas, né? E elas, quando elas não estão gostando, elas falam que não estão gostando, né? Tipo, é muito engraçado, às vezes, num silêncio, assim, para começar o espetáculo, você ouve uma voz de uma criança falando assim, ih, tá demorando muito, que saco, sabe? Tipo, num teatro, assim, né? E daí aí eu fico rindo da coxia, assim, eu fico ouvindo, porque é isso, né, cara? É uma outra relação com o tempo, é uma outra relação com o espaço, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, também que para criança não existe a morte, né? Existe a vida, existe o presente, existe essa necessidade de vida, essa necessidade de descoberta, né? E quando você se abre, naturalmente você encontra um coração aberto também, assim, um olho atento, alguma coisa que te proporcione um desafio. É um desafio, mas é um lugar super acessível e super gostoso de acessar também. Muito bom, né? A molecada sincera mesmo, mesmo. Aí, Cleiton, aqui em 2000... Ficou mudo de novo. De novo, rapaz? Dá uma saída e volta. Cleiton, em 2017, aproveitar uma experiência que nós tivemos para você falar nesse assunto. Em 2017, nós montamos um espetáculo aqui, né, para crianças e adolescentes também, que foi uma adaptação do Goldoni, do Arlequim, Servidor de Dois Amos. Né? A proposta é trazer essa infância do Arlequim. Né? Então, a gente eu construí o texto, Arlequim no Menino,
E ali já mostrava que desde pequeno o Arlequim tinha esse mesmo temperamento, essa capacidade imensa para as confusões, né? Mas sempre ressaltando a bondade de coração do Arlequim e aquilo tudo. E era um espetáculo com muito texto, muito texto. E a gente teve uma experiência formidável, que assim, as sessões, quando a gente viajava, por onde a gente passou em escolas, a molecada estava ali atenta. Era uma outra reação de plateia que nem a gente mesmo estava acostumado. Ele estava muito acostumado com esse fervo, a molecada participando, interagindo, e era uma coisa de ouvir. E eles ouviam, e no final, alguns até comentavam, né, quando chegava num ponto de conflito entre Arlequim e os outros personagens, as crianças tomavam partido, estavam atentas. E alguns adultos até falavam assim, é muito parado para as crianças. Mas as crianças estão curtindo pra caramba. Né? Então, assim, o espetáculo nasceu de uma construção dramatúrgica, né, de uma adaptação. Hoje, pelas suas andanças aí, o que você tem visto dessa construção de dramaturgia? Porque quando eu comecei a fazer o teatro para a infância, a gente foi apresentado quase que uma fórmula, um método. Não, tem que ser por aqui, você tem que fazer dessa maneira, dessa aqui, e que funcionou durante muito tempo. Mas nossa primeira pergunta foi sobre mudança, né? Essa mudança. Como é que você tem visto aí como é que está a produção dramatúrgica para criança e adolescente, para infância e juventude? Como é que você tem percebido nas suas andanças aí isso? É muito interessante que você me pergunte isso. Sim, porque justamente nesse momento eu estou participando de um processo de seleção como curador de um projeto que o CBTIG lançou em parceria com a Rede Ibero-Americana de Artes Cênicas para Infância e Juventude e com o Centro de Pesquisa e Criação Teatral Latino-Americano, sediado na Argentina, através da instituição irmã nossa na Argentina, que é a CITEG Argentina. O CBTIG é membro da Associação Internacional, né, da CITEG, somos a CITEG Brasil. E, através deles, nós chegamos a esse projeto que nós lançamos aqui no Brasil para selecionar textos de dramaturgia. Nesse caso, decidimos que seriam textos não inéditos, porque a gente poderia receber, justamente, né, nós que valorizamos muito esse trabalho de repertório, né, muitos dos nossos associados ao CBTIG, dos nossos parceiros, são também profissionais que se dedicam ao teatro de repertório para a infância e juventude. Então, nós recebemos, assim, uma quantidade muito, muito variada, muito rica, muito interessante de inscrições nessa chamada que é Dramática Ibero-Americana. Pela primeira vez, esse site, já muito tradicional, tem 45 anos, abriu uma sessão, está abrindo uma sessão para a publicação de textos teatrais para a infância e juventude de dramaturgas e dramaturgos ibero-americanos. Está sendo muito surpreendente. Eu estou me deliciando com isso assim diariamente, já há alguns dias. Vou seguir o mês todo de agosto nessas leituras e nessas discussões com a minha parceira de curadoria, a Viviane Jugueiro, nossa coordenadora do núcleo do Rio Grande do Sul, do CBTIG, e ali a gente está vendo uma diversidade de linguagem, de temas, de conteúdos, de formas. Vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que selecionar, né? Vamos selecionar 10 para publicação, enfim, e vamos retomar em outro momento com uma outra chamada, enfim, com outros critérios. Mas o que a gente está vendo ali é de uma diversidade tão rica e de um entendimento da infância, né, por tudo, né, que a gente está falando aqui, não mais daquela infância, daquela história, né, daquela criança que supostamente só gostaria de escutar histórias de bichinhos, histórias conhecidas, ou adaptações dos clássicos, que são extremamente válidos, afinal eles são clássicos, né, eles vão ali muitas vezes, né, na raiz das questões, mas precisamos tratar os clássicos com respeito também, e não esquecer de que a gente está dialogando com um público da contemporaneidade. Nosso público ele é basicamente educado digitalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a criança também vive, né,
o analógico, né, por tudo isso que o Alexandre destacou aí tão bem, né, dessa arte viva, dessa arte popular, dessa arte pulsante, da presença, né? Então, o que eu tenho visto em termos de dramaturgia, que tem me instigado muito, vai por esse caminho, assim, do entendimento da criança como um ser muito complexo, né, das infâncias e das juventudes. Eu tô particularmente agora muito instigado a um projeto específico da Pandorga, que é um espetáculo que já se constrói dentro da virtualidade, inclusive, né? Estamos começando leituras e vamos começar ensaios, e vamos ver como é que vai ser, né? A gente não sabe o que vai se conseguir gerar a partir disso, mas alguma coisa vai se gerar, né? Porque aí a vantagem de se trabalhar em coletivo, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, os atores estão lá no Rio de Janeiro, mas a gente tem um canal de diálogo que se reestabelece muito rapidamente. E com esse espetáculo a gente está querendo falar muito especificamente para o público jovem, porque esse também é um desafio que eu acho que a dramaturgia aí precisa ficar bastante atenta, que é o adolescente, o jovem, né? Vamos falar aí de uma faixa etária de 14, 15, 16, 17, 18 anos, talvez, ou mais, ou até um pouquinho antes, ou um pouco depois também, que não está mais interessado só em confissões de adolescente, em histórias envolvendo, né, namoros, sexo, ou questões né, de um universo romântico, digamos assim, né? Isso vem sendo tratado, né, lindamente por clássicos. Temos aí o Despertar da Primavera e tantas obras, né, que vêm tratando sobre isso, né? Romeu e Julieta, né, isso. Apesar de não ser infância e juventude, mas Romeu e Julieta eram adolescentes, afinal de contas, né? Então, essas questões não podem jamais, obviamente, ser esquecidas. Mas como a gente aborda elas, como a gente traz elas para a cena, e como que a gente atrai esse espectador que hoje, né, aos 10, 11 anos de idade, ou até um pouco antes, já não se identifica mais com a produção teatral que está sendo feita, né? Falando daquele público que eventualmente consiga ter acesso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a ampla maioria de crianças e jovens continua não tendo acesso, né? Seja na infância, seja na adolescência. Mas como ampliar esse público e como manter esse público, né, que lá desde da infância, né, dos 7, 8 anos, já se identificou, já se encantou com esse universo de possibilidades que o teatro apresenta de uma maneira tão, quando bem feito, quando pensado mesmo, né, para as especificidades da infância, com as especificidades da linguagem teatral, esse encantamento, como sustentar ele, né? Em que termos que a gente consegue manter esse jovem de 12, 13, 14 anos, né, que está aí imerso na tecnologia, como é que a gente consegue continuar dialogando com eles? Eu, particularmente, aí gostei demais assim, da abordagem que o Alexandre traz sobre essa. Eu não tinha usado essa expressão, mas eu uso também a palavra cura, a palavra transformação, foi a palavra que eu tinha usado antes, porque eu só consigo fazer teatro para infância e juventude porque eu sou uma pessoa que me identifico com essa necessidade da gente dialogar com essa criança que está lá, aos 7, aos 10, aos 14, criança jovem, que está lá pleno de questões sobre a vida, que não é uma tábula rasa, que não é uma página em branco, onde a gente vai escrever o que a gente quiser e ela vai obedecer aquilo que a gente mandar. Essas questões pulsantes que me moveram lá e que me movem aqui, eu estou em diálogo constante com elas. Então, eu agora, para falar com esse público, eu, Cleiton, aos 49 anos, estou me realimentando com aquelas questões que me moveram aos 11 anos de idade, aos 14 anos de idade, aos 18 anos de idade, aos excessos, às omissões, aos abusos, aos afetos, né? Não são só coisas negativas, obviamente, não é? Estou falando de traumas, mas de todos aqueles afetos envolvidos naquele período. E isso todos nós temos. Como é que a gente acessa? Através da empatia, através dessa cura que em algum momento, dessa transformação, que em algum momento nós encontramos, né? Então, nesse momento eu diria que a gente tem tido, então, voltando à sua questão, Reinaldo, a gente tem tido uma atenção muito grande ao teatro para a primeira infância, o teatro para bebês. Esse ano um edital específico, né, muito louvável, da Petrobras, foi dedicado exclusivamente às artes cênicas para a primeira infância. Isso é extremamente válido.
Vamos continuar problematizando tudo, então. E o jovem? E o adolescente? A gente quer essa gente no teatro também, né? Como é que a gente resgata eles? Como é que a dramaturgia dialoga com isso? Eu estou, assim, me debatendo com isso intensamente aí nesse período e acho que é válida demais essa reflexão. Boa, boa. Deixa eu trazer a Márcia de volta aqui. Aí quando você fala assim, né, nesse teatro, é inevitável a gente que viveu, não sei, Alexandre talvez tenha tido conhecimento, mas na época não estava envolvido com teatro, mas sobre aquele prêmio da Coca-Cola, né, prêmio Coca-Cola e Teatro Jovem, né, que foi, e infelizmente, desmoronou, que era uma forma também de motivação, de estímulo para se pensar o teatro para a juventude, e isso, infelizmente, foi interrompido. Uhum. Eu tenho aqui, ó, tem algumas questões aqui bem legais. Tá com a gente a Cida Paixão, obrigado, Cida, viu? Aprendi. Cida Paixão, Silvana Maciel, obrigado. A Brenda Villatoro, ela fala que as crianças riem do que nós rimos. Aprendemos muito com a resposta instantânea delas. É uma percepção fundamental para desenvolver o trabalho. Acho que é aquilo que o Alexandre está falando de estar aberto, né? Se você está aberto, está com o coração aberto, você vai, de alguma maneira, vai receber isso e também vai impactar no teu trabalho, no teu produto cultural. Flávio Freire, obrigado, meu irmão. Você é parceiraço, meu irmãozão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, cara. Silvana Maciel, está aqui, boa noite, acompanhando. Obrigado, Silvana. E a Cida coloca aqui para a gente o seguinte: eu dou aula de teatro para pré-adolescentes em projeto social. As histórias e peças teatrais que eles mais gostam, como um todo, são que falam de príncipes, princesas, castelos, reis, enfim. Quando entram em um tema popular ou um tema presente em nosso dia a dia, eles não têm tanto interesse. Vocês acham que é uma coisa normal ou eu não estou sabendo chamar a atenção dos meus amores? Gostaria de uma dica de vocês. Então, eu peço tanto o Cleito quanto o Alexandre para falar sobre isso, sobre por que será que essas crianças estão engessadas em um tema, em uma forma. Alexandre, quer começar? Bom, o que me ocorre falar, né? Muito interessante, Cida. Obrigado pela pergunta, porque nos faz pensar que a nossa arte precisa ser dialética, a nossa arte precisa dialogar com a história, ela precisa dialogar com o presente. Quando a gente fala de príncipes, princesas, reis, castelos, obviamente a gente está falando de uma realidade que não é a nossa realidade presente. Ela é uma realidade provavelmente imposta pela cultura de massa, pelos grandes veículos de comunicação. Então, o que claro, e a gente não está negando, não pode absolutamente negar essas questões, né? Mas a gente, por outro lado, precisa ter a consciência, eu acho, como artistas e como cidadãos, de provocá-los em direção a outras perspectivas desse mesmo contexto, né? De apresentar talvez outras visões mais de uma maneira mais vertical sobre esse contexto do que é então a monarquia, de como se constroem os castelos, onde estão os castelos, né? Onde foram parar, né? Afinal de contas, as riquezas, né? Que o Brasil, as Américas, né? Os países do chamado Terceiro Mundo foram forçados, né, a repassar, a entregar, né, para os países colonizadores, né? Por que a Europa é essa potência cultural tão grande? Por que ir à Europa a gente se encanta em visitar castelos e a museus e espaços culturais maravilhosos, e aqui muitos espaços às vezes são desconhecidos, né? O Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, nosso falecido Museu de História da UFRJ, né, que enfim, aquilo foi um escândalo em 2018, entre tantos que a gente tem vivido. Então, eu colocaria essa perspectiva, né, da historicidade e da interdisciplinaridade, Cida. Eu acho que a gente precisa trazer essas outras disciplinas para dentro do teatro também, problematizando com eles, mas a partir disso que você traz. Se eles se interessam por essas histórias, vamos lá na raiz, na origem dessas histórias, seja dos contos de fada, nas histórias medievais, nas histórias clássicas. A gente sempre vai ter, né?
Nada se cria, tudo se transforma. Então, eu acho que a gente, puxando por esse fio aí, tem bastante material. Olha, é tema para um curso inteiro, isso não é para uma live, né? Totalmente. Alexandre, contribui aí com a Cida, por favor. Claro, claro. Não, até pegando um pouquinho do que o Cleiton falou, assim, eu acredito que eu não sei dizer, por exemplo, qual é a realidade, né, desses jovens, dessas crianças aí que a Cida tem dado aula, né? Mas muitas vezes o interesse desses contos, eu acho que eles transcendem até mesmo um lugar da fantasia. Muitas vezes é uma maneira, eu acho que é como se fosse uma realidade paralela a uma realidade que se vive, sabe? É o que se distancia discrepantemente de uma realidade presente. Assim. Eu pegando esse link que o Cleiton trouxe, assim, falando sobre de muitas vezes poder usar metaforicamente uma história como essa para trazer questões atuais, isso me faz lembrar muito, por exemplo, a própria relação dos heróis, assim, né, nos grandes clássicos, né? Os heróis são esses seres tomados de virtude, né, que vêm de alguma maneira ensinar algum tipo de virtude, né, por mais, enfim, filosoficamente refletir em torno disso, né? Mas essas histórias sobre reis, sobre princesas, eles podem esconder, na verdade, fundos magníficos, né? E que, de fato, acho que acessa, mais uma vez, esse lugar do espelho, esse lugar da cura, da transformação, né? Quando eu digo cura, eu acho justamente esse lugar de você poder se reconhecer mesmo, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente tenta fugir um pouco da nossa realidade, a gente foge esses lugares de acesso e transformação interna que reverbera não só na arte, mas na tua vida de uma maneira geral, né? Então, eu acho que vale muito a pena levar em consideração qual é a realidade, digamos assim, pelo menos de uma maneira social, pelo menos de uma maneira socioeconômica e, enfim, culturais, acessíveis ou não acessíveis dessas pessoas, e criar algo que, de fato, por exemplo, quando a gente fala algo que invoca a realidade, muitas crianças e adolescentes têm uma realidade muito dura, né? Então, como é que você vai tratar a realidade dura dessas pessoas que vivem uma realidade dura, que muitas vezes elas procuram a arte como uma maneira de escape, né? É preciso encontrar nesse lugar, necessariamente, o espelho e as identificações, para você poder falar, cara, através de uma história medieval tal, através de um conto de princesas e de príncipes, eu consigo acessar coisas da minha própria vida ou da vida dessas pessoas que, de fato, eu vou alcançar um ponto crucial na transformação de um ponto de vista, despertar algo, né? Você desperta algo que a pessoa fala, entendi. Eu acho que é sobre isso que é a história, e não necessariamente uma fantasia ou um conto que é meramente fantástico, assim, né? Não sei se ficou claro. É isso aí. Eu acrescentaria só uma frase né, que complementa isso que o Alexandre falou, né? Eu acho que é pegar o estereótipo, descascar o estereótipo e encontrar lá no fundo dele qual é o arquétipo que está ali, porque tudo vai nos levar aos arquétipos. Totalmente, totalmente. E aí, falando, já que vocês falarem medieval, questão da bruxa, tal, é inevitável você não pensar no marco inicial do teatro infantil no Brasil. Lúcia Benedetti com Casaco Encantado, que era uma atmosfera, não era uma coisa, mas tinha esse personagem, né? O bruxo, o alfaiate, que era um profissional muito valorizado nas cortes, né? E ela traz questões ali muito nossa, né? Isso é bem bacana. Eu estava sentindo falta de uma pessoa aqui. Chegou, Alexandre, aí, ó. Alexandre Scaldini, além de linda, é um ator maravilhoso e generoso que eu amo mais que Pequi. Uma Goiânia, uma Pequi, meu irmão, tu tá bem pra caramba.
Tá vendo? Tô com moral na casa. Vitor, nossa parceira, está sempre com a gente, parceirona. Te Jorge, amo, amigo. extremamente rica a temática abordada hoje. Só hoje, né, Jorge? As outras não prestaram, não. Graça Morena, boa noite a todos. Obrigado, Graça, mais uma vez está com a gente. A Cida está agradecendo aí, ó. Entendi, Cleito, obrigado pela dica. Aí tem uma conversa de comadre aqui, ó. Boa noite, Graça. Tudo bom? Bom. Vamos ver aqui. Oi, comadre. Conversa aí, comadre. Pô, tema sensacional. Graça também trabalha nesse universo lúdico para a infância, para a juventude, trabalha em unidade de ensino. Alexandre, eles têm uma realidade bem humilde. A Cida está respondendo, Alexandre. Acredito que eles ficam deslumbrados pelas histórias e magia, incluindo figurinos, etc. Eles ficam deslumbrados, mas entendi. Obrigado. Que bom, Cida. Que bom. A Jane, temos nossos convidados muito bom. E quem mais está aqui? Alexandre foi muito caro. E a Jane disse que travou. Tá bom, então. Bom, vamos lá. Temos aí 1h20 nessa brincadeira. Não conversamos nada ainda. A gente vai ter que voltar. Mas vamos caminhar aqui para encerrar, deixar também a galera com um gostinho de quero mais. Tinha um monte de questões, mas antes de encerrar, eu queria que a Alexandre falasse um pouquinho, né, das companhias, Alexandre. Desse aí também, as redes sociais. Queria depois que o Cleito também falasse um pouco aí da Pandorga, do CBTIG, como eu falei aqui em Rio das Ostras, tá vários coletivos aí, até trabalhando com teatro para a infância. Como que pode acessar o CBTIG, o que o CBTIG tem a oferecer, tudo isso. Beleza? Márcia, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo aí? Que daqui a pouco você vem, vou deixar na tua mão aí. Não. Monossilábica, não. Não, eu acho que as perguntas que você fez aí para os dois vai dar para um esclarecimento final. E vão marcar outro dia, cara. Tinha muita coisa para perguntar. Ficou um monte de coisa na cabeça aqui para perguntar para eles. Então, vamos lá, Alexandre. Faz o institucional das companhias, fala um pouquinho para a gente aí. Vamos lá. Mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao Cleiton também pela generosidade, pela troca. Foi maravilhoso. Passou voando o tempo, né? Então é isso, quer conhecer os trabalhos que eu estou envolvido, essas companhias, acessa lá no Instagram, Facebook, Artesanal Companhia de Teatro. Tem também Pátia e Chichen Itza, final é igual pizza, é meio esquisito, mas @Pátia e Chichen Itza. É o nosso duo de palhaços, a gente atua nas ruas aqui de São Paulo, Guarulhos, estamos sempre por aí, atuávamos esperando essa onda passar, né? E também companhia Letroaclé, @Les Trois-Clés, essa companhia maravilhosa que eu amo fazer parte também. E a rede social pessoal, né, onde eu meio que compilo todas essas atividades, né, que é @Alexandre.Scaldini no Instagram, Alexandre Scaldini no Facebook. A parte Chichen Itza também tem um canal no YouTube, que foi uma forma que a gente encontrou de manter a chama da criatividade acesa por esses tempos pandêmicos. E é isso, só agradecer aqui a oportunidade, estou esperando o nosso segundo encontro, porque vai ser um prazer voltar, com certeza, se for da vontade de vocês também. E seguimos conectados, seguimos juntos aí. É isso. Antes de passar para o Cleiton, a nossa live, como eu até falei com vocês, a gente quer também promover encontros, né? Hoje a gente conseguiu promover, além de nós reencontrarmos vocês, promover o encontro de vocês dois. E aqui no chat também a galera vai se entendendo. Ó, a Silvia Macielli colocou aqui, também trabalho com teatro social e quando apresentamos com reis e rainhas, buscamos salientar a realidade deles, fazendo suas realidades como transformação de reinos e eles curtem e vivem tudo isso. Podemos fazer trocas. Então, Silvia, pega aí já o contato da Silvia, troca figurinha,
E vamos embora, vamos continuar fazendo. Vamos lá, Cleito. Depois eu dou os recados finais aqui. Beleza. Então, a Pandorca Companhia de Teatro é uma companhia aí que está sediada no Rio de Janeiro. A gente já vem aí há alguns anos trabalhamos, como eu disse, com teatro de repertório para infância e juventude, com esse foco de uma pesquisa nesse momento mais para público jovem. A gente está nas redes sociais também, Pandorga Cia de Teatro, Facebook, Instagram. E o CBTIJ é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre a nossa associação cultural sem fins lucrativos, que representa no Brasil a Associação Internacional de Teatro para Infância e Juventude. Como eu falei, a gente se organiza através de redes, né? Então, o CBTIJ é um representante nacional de todas essas redes que a Associação Internacional representa e busca atuar em diversos segmentos das artes cênicas para a infância e juventude, né? Por exemplo, nesse ano de 2020, a associação, que já tem cerca de 60 anos, eu não lembro exatamente agora, e quando o CBTIJ completa 25 anos, agora em dezembro desse ano, foi constituída a rede de dança para a infância e juventude. Como a Associação Internacional, é uma associação internacional, ela tem como idioma, né, de circulação, de comunicação, o inglês, mas também o francês, também o espanhol e crescentemente o português, por uma inserção grande do Brasil, de Portugal, de Angola também nesse cenário. Então, foi a percepção de que essas linguagens precisam estar sendo fomentadas, precisam estar sendo alimentadas e colocadas em diálogo, né? Então, existe a rede de dramaturgia, existe a rede de teatro para os primeiros anos, e a gente aqui dentro do Brasil tenta representar isso, né? Promover projetos, como o projeto Dramática Ibero-Americana, como há poucos momentos eu citei. O CBTIJ, ele como eu falei, uma associação cultural sem fins lucrativos. Nós temos um conselho de administração. Nesse conselho de administração nós temos uma diretoria. Eu atualmente ocupo a presidência do conselho de administração, já pela segunda gestão. Nós em breve vamos ter eleições para um novo mandato, né, para uma nova gestão. E a gente vive de projetos, né? Nós não somos, isso não é nem um pouco surpreendente, nós não temos nenhum tipo de financiamento, nós temos uma parceria com a Funarte, que nos permite termos uma sede, um espaço no Catete, no Rio de Janeiro. Nós viemos trabalhando sempre com parcerias, com projetos, né, lançando projetos e buscando a partir daí parcerias, né, fosse com a Funarte, com o SESI, com o SESC, e buscando ultimamente uma ação que é extremamente importante. Eu acho que a gente tem aqui ainda algumas colegas aí, Silvana, Luciana, aí de Porto Alegre, de Salvador, que são associadas, são pessoas que estão se aproximando e que estão dialogando com a gente através dos núcleos regionais que estão sendo constituídos aí, depois de um longo período de gestação. A gente está conseguindo trazer à tona esse projeto de uma efetiva nacionalização do CBTIJ. E esse desafio a gente sabe, né? A gente que circula esse Brasil com espetáculos, indo a festivais, seminários e tudo mais, a gente sabe o quanto é difícil, né, manter esse diálogo, essa circulação. Hoje em dia, né, por incrível que pareça, a virtualidade, no contexto da pandemia, nos trouxe uma possibilidade grande, né, de a gente estar aqui dialogando, né, não importa onde eu estou, não importa onde vocês estão, importa o lugar, né, afetivo do qual a gente fala e do lugar artístico, né, pedagógico dos quais a gente fala. Então, o CBTIJ tem esse objetivo, né, de congregar artistas, gestores, produtores, pessoas ligadas à educação, que têm interesse em discutir projetos, em discutir políticas públicas, em discutir as interfaces entre teatro e educação. Então, os nossos desafios são imensos e a gente trabalha com base nessa disponibilidade, nesse know-how que as próprias pessoas que estão junto vêm trazendo e que se propõem também a abraçar, né? Porque nós temos sempre esse propósito de um trabalho colaborativo, né? Não é tanto o que o CBTIJ pode oferecer, mas o que CBTIJ e seus associados podem constituir juntos, né? Porque cada um de nós traz, cada um de nós representa não apenas a sua rede
digamos, a sua companhia, o seu núcleo de trabalho, o seu núcleo universitário, se vem da academia, mas nós representamos uma série de redes, e esse entrelaçamento dessas redes, num sentido multidirecional, ele precisa ser potencializado e precisa ser compreendido. Nunca, né, nesse sentido de, o que eu posso trazer para a minha rede, mas como que eu posso dialogar de uma maneira cada vez mais permeável, no sentido de colaborar com o setor, né, com pessoas que são e que não são membros da minha associação, mas que pertencem a um outro coletivo, a um outro grupo, a uma outra associação, a um sindicato, enfim, e a outras instâncias aí do diálogo, né, do espaço público mesmo, onde a gente consegue, né, alguma forma de inserção para a gente falar sobre tudo isso que a gente estava trazendo agora, né, todas essas questões. Na verdade, a gente, né, se espremer bem a gente vai dizer o que a gente é. A gente é artista, né, mas a gente precisa pensar em gestão, a gente precisa pensar em projeto, a gente está também, né, claro, diretamente ligado a essa questão da educação, e falando em CBTIG, o CBTIG tem muito esse viés também, a gente quer sempre enfocar muito e aprofundar esse diálogo com a educação, com os educadores, sejam eles da área artística ou não. O espaço público, né, o ensino público nos interessa muito, e eu acho que esse é um grande desafio. Para saberem mais sobre o CBTIG, também estamos nas redes sociais, CBTIJ, ASSITEJ, ASSITEJ Brasil, lançou isso lá. Vocês vão encontrar no Instagram, no Facebook. Temos também um site que é o CBTIJ, cbtij.org.br, que é um grande banco de dados, de material para pesquisa. Temos ali entrevistas, temos publicações, revistas, livros, artigos, muito material, bancos de espetáculos. É um grande acervo, e nós acreditamos que hoje em dia, um dos sites mais completos, se não o site mais completo, com informações sobre o teatro para a infância e a juventude, a história e a trajetória, né? Aquilo que está sendo feito hoje em dia também. Estamos abertos a receber material também. Nosso desejo é abrir os nossos canais também, para que a gente possa interagir cada vez mais, né, com outros lugares e outras pessoas interessadas aí no avanço, né, das artes cênicas para a infância e juventude. O desafio é grande, né? E eu agradeço muito, muito, muito o espaço aqui que vocês nos deram, né? Muito prazer conhecer pessoalmente o Alexandre, que eu já tinha assistido, aliás, um espetáculo admirável da Artesanal, que é o Tatal Travesseiro, já citado aqui por ele, lindo espetáculo. Eu assisti no remoto mês de janeiro, eu acho, no CCBB, não é isso? Parece que faz tanto tempo. Vocês estiveram em cartaz lá no Rio de Janeiro, né? Eu finalmente consegui assistir. Agradeço demais aqui, Reinaldo, Márcia, Companhia da Capital, por esse espaço. Me coloco também à disposição para voltar, né? Se for do interesse, se houver possibilidade aí, porque eu acho que a gente sempre vai ter assunto. Falamos do que gostamos, então a gente vai ter sempre assunto, né? Com certeza. Estou muito feliz por vocês dois estarem aqui. Acho que essa galera que está com a gente aqui também, a Graça, mandou cumprimentos aí da Palhaça Lamparina. Valdeci mandando parabéns para a Márcia aí. Silvana, a verdade, passou muito rápido, gratidão, queremos mais, sempre passa rápido demais. Gratidão a todos pela live de hoje, parabéns pelo trabalho. É chá mesmo? O Scaldini? Chá Scaldini? A Silvia Marcelli, trocas, adoro. Maria Aparecida, Cida Paixão. Não há coisa melhor do que adquirir conhecimento e trocar experiências. Parabéns pelas lives, cada vez melhor, amando cada live assistida. Obrigado a você, querida. É vocês que nos dão assim, força para a gente continuar. Para a gente ter essa tábua de resposta aí em vocês, é fantástico. A Silvana ficou feliz aqui com a questão da dança. E falou aí para o Cleiton, estamos juntos, Cleiton. Márcia, traz aí o nosso institucional, por favor. Fala aí da CIA da Capital, dos nossos canais, para a gente... Reinaldo, o Cleito falando aí, fiquei super curiosa para poder entrar na página da CBTIG e ver aí esse arquivo. Eu acho assim, todo mundo, vamos entrar lá, gente. Pelo que ele falou, já estou aqui imaginando as pérolas que devem ter lá na página, né?
Então, Espaço Dramaturgos, toda segunda-feira aqui, a gente falando de teatro. Vem com a gente toda segunda, sempre um papo bacana. A gente tem que voltar com esses dois aí, que eu acho que ficou muita coisa para eles falarem, né? Muito bom mesmo papo com vocês. Então, toda segunda-feira, Espaço Dramaturgos aqui na página da CIA da Capital, 8h15 da noite. Também, ó, toda sexta-feira agora a gente tem a live, também aqui na página da CIA da Capital, Tertuliana e Anatércia. São dois personagens de um espetáculo da CIA da Capital que a gente agora, em meio à pandemia, a gente resolveu trazer eles para a rede social para a gente bater um papo com a galera. Então, ó, vem na sexta-feira, conversa aqui com Tertuliana e Anatércia, traz proposta, traz pergunta. Na sexta-feira passada, foi muito bacana o papo. Todas essas lives, tanto de segunda quanto de sexta, fica lá na página da CIA da Capital. Você pode entrar lá. Tem um estudo também muito bacana sobre Brecht, tem uma oficina lá do Reinaldo. É rapidinho, é aquela oficina que você ouve e depois fica curioso para estudar mais sobre o assunto. E curte a gente, ó, a página da CIA da Capital, que aí você vai ficar sabendo sempre quando tem alguma coisa interessante. E curte a página da gente no Facebook e no YouTube também, tá bom? Um beijo, a gente sempre gosta de terminar também, ó, a gente ainda está nessa pandemia, torcendo para essa vacina aparecer logo para a gente poder ir aos palcos, né? E ter a vida normal. Mas a gente sempre fala que a gente sempre conhece alguém que está precisando e alguém que pode ajudar. Então, ajuda algum projeto social na sua cidade, não pode dar uma cesta básica, mas quando for ao mercado, sempre tem uma caixinha lá, né? Para ajudar as pessoas que estão precisando, compra 1 quilo de alimento, qualquer coisa, coloca lá na caixinha. Todo mundo pode fazer um pouquinho. Então, espero vocês agora na sexta-feira aqui na página do Facebook, segunda-feira com o Espaço Dramaturgos. Voltei para você, Reinaldo. Beleza, e aí eu já aproveito para dizer que nosso próximo encontro aqui é dia 17, segunda-feira, às 20h15, e muito do que ouvimos hoje, com certeza vamos levar para essa live, que vamos falar sobre teatro no ambiente educacional. E vamos receber Gisele Sabatini, que é atriz e educadora da rede pública do Estado, não sei do município também, e Luciana Ezarani. E Luciana Ezarani, está aqui, já tinha colocado, que é do grupo As Lucianas, um grupo que aqui no Rio, acho que todo mundo conhece as Lucianas, né, pela participação delas em diversos festivais, enfim. Vamos estar com essas duas atrizes, diretoras, dramaturgas aqui, falando sobre teatro no ambiente educacional. Isso vai ser na segunda-feira próxima, às 20h15. Bom, eu vi aqui um comentário, o pessoal aqui está dando boa noite, né? Parabéns, Reinaldo e Márcia, valeu. Eu quero fechar nosso papo com esse comentário aqui, que eu acho que é bacana. Seguimos sempre olhando para o lado bom da vida. Percebemos que, mesmo com essa pandemia, as artes se uniram mais. E que realmente essa união se perpetue, né? Não fique só. Nesse momento não temos para onde correr, então vamos se agarrar, que a gente continue se agarrando sempre. Então, muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, galera de casa. Muito obrigado mesmo vocês estarem com a gente. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. E estamos com aquele gostinho de quero mais. Vamos voltar sim. Não sei se a gente vai repetir a dupla, porque a gente tem que promover encontros. Mas falou, muito obrigado, gente. Quero pedir a Alexandre e Cleiton para não desligar totalmente. Eu vou interromper a transmissão para a gente se despedir em off. Beleza? Gente, brigadão. Beijo, galera. Tudo de bom. Valeu.